E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar uma das histórias mais tristes e fascinantes de toda a mitologia nórdica, a trágica morte de Balder. Na mitologia, Balder não era só mais um deus qualquer. Filho de Odin e Frigga, ele era o mais bonito, o mais amado, a própria encarnação da luz. Para se ter uma ideia, a presença dele era tão absurda que a natureza inteira ficava alegre quando ele chegava perto. A gente pode imaginar alguém cuja mera existência traz uma paz absoluta para todo mundo ao redor. Mas, como toda boa narrativa mítica, uma luz tão forte assim inevitavelmente atrai sombras muito densas. E essa sombra chega sem avisar. Um belo dia, o radiante Balder acorda com um olhar pesado, tomado por um pavor absoluto, e confessa o impensável para sua mãe, Frigga. Pesadelos horríveis estão prevendo o seu fim. Esse é o gatilho de tudo. O Deus que é a cara da vida e da alegria agora está sendo atormentado por visões da própria morte. O clima pesa na mesma hora e logo essa angústia toma conta de todos os corredores de Asgard. Parte 1. Os pesadelos de Balder. E não foi só um sonho ruim isolado, não. Esses pesadelos continuaram noite após noite, feito um alarme de emergência tocando na cabeça dos deuses. E claro, quando o filho favorito está na linha de tiro, o pai de todos não ia ficar de braços cruzados esperando a tragédia acontecer. A reação de Odin é simplesmente épica. Ele monta no Sleipnir, aquele cavalo de 8 patas inacreditavelmente rápido, e desce rasgando pela Bifrost a ponte do arco-íris. A cavalgada vai direto para as profundezas geladas e sinistras de Niflheim, passando reto pelo Garn, o cão aterrorizante que guarda os portões do inferno. O destino final? O túmulo escuro esquecido de uma antiga profetisa chamada Angrboda. É uma descida desesperada, mostrando claramente até onde o líder dos deuses estava disposto a ir por respostas. Só que as respostas são de gelar a espinha. Odin usa encantamentos poderosos com runas para arrancar a profetisa do sono eterno. Ali, meio sonâmbula, ela joga a bomba. Balder vai morrer. Mas o detalhe que eleva o drama ao extremo é a identidade do assassino. Hoder, ninguém menos que o próprio irmão cego de Balder. Odin volta correndo para Asgard, carregando esse peso terrível, totalmente incapaz de aceitar que esse destino já estava selado. Parte 2. O juramento da natureza. Quando Odin divide as más notícias com Frigga, escondendo detalhes sobre quem seria o assassino para dar uma poupada nela, a reação é de pura negação. Ela não aceita o decreto irreversível das Nornas de jeito nenhum. A decisão dela é cirúrgica. Se o destino quer o filho dela, ela vai reescrever as regras do universo inteiro para impedir. E é aí que a gente vê a força descomunal de uma mãe. A busca da Frigga percorre literalmente toda a criação. Ela não fala só com deuses e humanos. Ela vai atrás dos elfos, dos anões e até dos gigantes, que são inimigos declarados de Asgard. Imagina o trabalho dessa mulher. Ela exige promessas desde leões ferozes até escorpiões minúsculos. Folha por folha, pedra por pedra, ela faz com que cada entidade no cosmos jure solenemente que jamais faria mal a Balder. Um feito de diplomacia absurdo. E o resultado? Um triunfo absoluto. A corte de Asgard explode em uma festa gigantesca, com todo mundo acreditando cegamente que, pela primeira vez, alguém tinha derrotado a morte. Balder é declarado imortal, totalmente à prova de qualquer mal. A alegria é geral porque a maior fonte de luz do mundo deles agora estava blindada para sempre. Todo mundo super feliz. Bom, quase todo mundo. Parte 3. A inveja de Loki. No meio de toda aquela comemoração, tinha alguém observando tudo das sombras. Alguém que simplesmente não suportava ver o brilho dos outros sem sentir um gosto super amargo na boca. O contraste aqui é muito marcante. De um lado, a perfeição de Balder, amado, radiante, distribuindo alegria. Do outro lado, o Loki se corroendo por dentro, perdendo noites de sono e maquinando mal. O Loki fica surtado com o fato de que nenhum serzinho no universo inteiro se recusou a proteger o cara. Essa popularidade devora a sanidade dele de tal forma que essa obsessão vira provar que essa imunidade infinita tinha que ter alguma falha. E a grande ironia é que a própria bondade de Balder, perguntando ingenuamente por que o Loki estava com uma aparência tão exausta, serve como um empurrão que faltava para a tragédia. O Loki não é só invejoso, ele é calculista. Ele sabe que tentar bater de frente não daria em nada, então ele bola um plano incrivelmente sorrateiro em 3 etapas. Primeiro, ele se transforma em uma velhinha inofensiva. Segundo, ele caminha até o palácio de Frigga. Terceiro, ele saca a arma mais poderosa dos manipuladores, a bajulação extrema, enchendo a deusa de elogios por aquele feito milagroso. A armadilha verbal está armada. Fingindo uma curiosidade super inocente, o disfarçado Loki solta a pergunta letal.
Poderosa Frigga, é verdade mesmo que todos, mas absolutamente todos, se comprometeram a jamais fazer mal a ele? De cara, Frigga concorda. Mas, com a insistência doce daquela falsa velhinha, a deusa dá aquela leve hesitada. E minha gente, para um mestre da enganação como Loki, uma hesitação é uma porta escancarada. É nesse exato milissegundo que o grande segredo vaza. O azevinho, também conhecido como visco, uma plantinha tão minúscula, frágil e doce, que a Frigga confessa que achou que seria uma tremenda maldade, um exagero, forçar algo tão inofensivo a fazer um juramento de vida ou morte. A ironia pesa muito aqui. O instinto superprotetor da Frigga entregou de bandeja a única brecha catastrófica que a inveja de Loki queria. Ele vira as costas e sai dali com um sorriso perverso, já com tudo arquitetado na cabeça. Parte 4. O jogo fatal. Com o calcanhar de Aquiles do Balder exposto, Loki decide ser criativo na maldade. Ele não ataca no escuro. Ele faz questão de transformar a queda de Balder num espetáculo, orquestrando um torneio no meio dos jardins festivos de Breidablik. A cena parece até uma grande brincadeira maluca no começo. Todos os deuses estão se rachando de rir, atirando um arsenal de guerra inteiro contra o Balder. Pedras enormes, lanças pontiagudas, espadas, machados pesados e flechas. Cai uma chuva de metal letal e tudo simplesmente rebate nele e cai no chão. O Balder fica no centro, ileso, achando a maior graça, o que só confirma na cabeça de todo mundo que a invencibilidade dele é real. E a farra chega ao ápice quando o Thor decide entrar em ação. Confiante, ele grita: "Prepara aí, Balder, essa nem você aguenta!" E lança nada menos que o Mjolnir, o martelo destruidor. O silêncio bate por um segundo. O martelo voa assoviando, atinge a cabeça do Balder em cheio e simplesmente faz a curva e volta perfeitamente para a mão do Thor, sem deixar um mísero arranhão. O delírio da galera é absoluto. Ninguém mais tem qualquer dúvida. E é no meio dessa distração cega que o golpe acontece. Um pouco afastado, a execução do Loki é de uma frieza de dar nojo. Passo 1. Ele esculpe a ponta do raminho de azevinho até que vira uma flecha muito afiada. Passo 2. Ele encontra Hoder, o deus cego, que estava escanteado, isolado na dele só escutando os outros brincarem. Passo 3. Dando uma de amigo legal que não quer deixar ninguém de fora, Loki põe a flecha nas mãos do Hoder e guia os braços dele com precisão milimétrica em direção ao irmão. E então, bum! Tudo para. As risadas são cortadas abruptamente. Aquela flecha ridícula de Azevin cruza o ar e perfura diretamente o peito do Balder. Ele cai de joelhos e desaba sem vida na grama. O sangue começa a escorrer, selando de vez o destino daquele deus brilhante. Em uma fração de segundo, o maior festival de Asgard se transforma numa cena de pânico e horror completo. Parte 5. O funeral de Balder. E agora a gente encara as ruínas de tudo isso. O choque do assassinato causou um abalo sísmico em toda a fundação do mundo nórdico. A escala do luto que atinge os deuses é do mesmo tamanho colossal do amor que eles sentiam. O efeito dominó de desespero não perdoa. Frigga se depara com a flecha de visco e cai em agonia, percebendo que a própria misericórdia dela fabricou aquela armadilha nojenta. A esposa do Balder, a Nanna, fica num estado de dor tão indescritível que o coração dela não aguenta, e ela cai morta de desgosto ali do lado. O Hoder perde o chão e quase desmaia quando se dá conta de que foi a arma viva que matou quem ele tanto amava. E o Loki sai de fininho fugindo da confusão o mais rápido possível, satisfeitíssimo com o próprio trabalho. E o funeral, claro, é um evento épico e desastroso. Balder e Nanna são colocados em um gigantesco navio para pira funerária. Odin tem seu momento de despedida colocando o Draupnir, seu anel valiosíssimo, no fogo. O navio fica tão lotado e pesado que os deuses precisam convocar a giganta Hyrrokin. Ela surge montada em um lobo monstruoso e empurra a embarcação com tanta força, mas tanta força, que os 9 mundos tremem. O Thor, sentindo toda a raiva e a frustração da própria impotência e super irritado com o solavanco do terremoto, perde a linha e acaba chutando um coitado de um anão chamado Lich no meio das chamas. É a dor se manifestando através de um caos cósmico puro. E assim termina a história do mais amado dos deuses. O navio em chamas navega para o oceano escuro. A maior fonte de luz, pureza e alegria de Asgard foi embora, reduzida a cinzas. E mesmo que a lenda deste claro que Loki e Hoder ainda vão pagar uma conta altíssima por esse dia, a perda do Balder é um ponto sem retorno. O aviso final de que as sombras estão avançando e de que o apocalipse nórdico está mais perto do que nunca.
toda essa ironia macabra deixa pra gente uma reflexão profunda. Frigga moveu montanhas para desafiar o que as Nornas escreveram. E, tragicamente, foi a exceção cheia de amor dela que entregou de bandeja a única arma capaz de cumprir a profecia. É um paradoxo brutal. Tentar fugir desesperadamente do caminho parece ser exatamente o que nos joga para ele. Fica essa grande questão na nossa exploração de hoje. Será que dá para ser mais esperto que o próprio destino? Ou cada passo para longe dele é só um atalho para o inevitável? Fica aí o pensamento. Esperamos que essa nossa análise tenha enriquecido a visão de todos sobre esse mito sensacional. Continue explorando, continue refletindo e a gente se vê na próxima.